se fecha pra gente, o que era certeza se torna ilusão. O pingo judiado não quer mais honjuras, e os rumos cansados não têm direção. É hora dos sonhos ganharem o mundo, transpondo fronteiras do próprio destino. O homem não deve ceder aos tropeços, pois quem vence as terras aprende o caminho. Aprende o caminho. Na estrada, por vezes repara que a vida anda mal, mas pode mudar. Nem sempre se ganha louvando a parada. E só quem aposta é que pode ganhar. E assim segue o tempo, mostrando pra gente que é seguir em frente que se chega ao fim. Então para um pouco, compondo os arreios, e busco que a vida ainda guarda pra mim. E vou vida fora, buscando nas horas razões e verdades, nasci na estradeira, e assim meus limites se tornam pequenos, levando os anseios para além das porteiras. De alma contida, emoção renovada, meu pingo de estrada se aparta do freio, e a sorte nos mostra que o rumo é uma aposta, e só anda bem quem compõe os arreios, põe os arreios. Quem vem pela estrada, por vezes repara que a vida anda mal, mas pode mudar. Nem sempre se ganha roubando a parada. E só quem aposta é que pode ganhar. E assim segue o tempo, mostrando pra gente que é seguindo em frente que se chega ao fim. Então para um pouco, compor nos arreios, e busco que a vida ainda guarda pra mim. Mais uma vez, nos encontramos reunidos para a leitura do Evangelho de Jesus e a explanação. Nesse momento, solicitamos a condução dos trabalhos e também saudamos a cúpula espiritual desta casa, aos irmãos encarnados que nos acompanham e aos desencarnados, solicitando orientação, intuição e condução desse momento, dessas mensagens. Nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencargo. Nesse momento, passamos a palavra para a irmã Beth, responsável pela leitura e pela explanação do Evangelho. Bom, nós continuamos com o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E para hoje nós temos uma instrução do Espírito, ou seja, uma mensagem que foi trazida pelo Espírito Erasto, Paris, 1862. E a mensagem é: caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes
se coloca como reformadores e como Messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que Ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabe capaz de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um estrião de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tenha encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só de seus atributos, não tereis mais a Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como o Cristo têm todas essas virtudes? Aí está a questão. Olhai, prestai atenção, seus pensamentos e os seus atos,
e reconhecereis que lhe faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende, por certo, que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certo. Erasto, Paris, 1862. Como os irmãos devem ter notado, nos fala várias vezes aqui em momento de renovação, em momento de mudança na humanidade. Esta mensagem é de 1862. E nós estamos passando por isso agora. Então, mais do que nunca, nós devemos prestar muita atenção nisto. Desconfiai dos falsos profetas. E aqui Erasto nos apresenta 2 sinais bem claros que nos permitem saber, entender, avaliar esses que se apresentam como profetas, como Cristo, como São Pedro, como São João. E uma delas é, comparando com um exército, aquele que o comanda deve ser superior, deve ser a pessoa mais forte, digamos assim, do grupo. Porque ele nos diz que a missão desses profetas de ajudar a humanidade nesse processo é algo bastante forte, que exige muita responsabilidade, muito compromisso. Então essa missão Deus não confiaria a qualquer um. Nos diz que seriam homens superiores em inteligência e principalmente, como já foi dito em outras oportunidades, em moralidade. Aquele que se diz enviado por Deus para fazer um grande trabalho deve ter no seu agir muita moral. Deve ser um exemplo em todos os sentidos. Nos diz também, e algo muito importante, que o verdadeiro profeta não faz propaganda do que ele é. Ele é porque é. Não precisa de propaganda, não precisa falar alto, não precisa tentar convencer o que ele é. Ele é, e a sua atitude, os seus atos, a sua vida, a sua moral já o dizem. Não é preciso que ele esteja dizendo. É como muitas vezes você falou, aquele que diz, eu sou humilde, já deixou de lado a humildade. Aquele que diz, eu sou bom, eu sou honesto, não precisa dizer. A sua atitude é o que vai dizer se é verdade ou não. E aqui ele nos faz
um chamado muito especial, porque nós, os espíritas, estamos muito em contato com esses profetas, com esses falsos profetas também. Eles também se apresentam entre nós. Não vamos pensar que o espiritismo está livre deles. Não. Então, entre nós também devemos prestar muita atenção em todas essas mensagens, em todos aqueles que se apresentam para nós dizendo ser os enviados de Deus. Desconfiai, nos repete, pois dos falsos profetas. Aqui na terra, eles poderão convencer, como muitas vezes convencem, a um grande número de pessoas. Mas, ao chegar ao plano espiritual, a máscara cai. Então, se nos enganaram, se nos deixamos enganar por eles, se eles conseguiram nos convencer, terão que rever essa postura no plano espiritual. 2 sinais claros: humildade, modéstia. Então, isso é fundamental para que nós possamos entender os verdadeiros profetas. Pensemos em Cristo, pensemos em Jesus, como Ele se apresentou para nós, como Ele agia. Então, vamos seguir tendo a Jesus como nosso guia e modelo, e assim nós não cometeremos o erro de acreditar em qualquer profeta que se apresente, dizendo-se profeta. Jesus era humilde, era sereno, transmitia, irradiava amor. Com isso, nós já temos muito para entender quais são os verdadeiros profetas, quais são as características dos verdadeiros profetas. Não nos deixemos enganar e não tentemos enganar também. Que a paz e a luz permaneça com todos. Muito obrigada, Beth, pela leitura, pela explanação clara e pela reflexão que tu nos deixas até que nós possamos nos encontrar novamente. Sendo assim, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Mestre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.